Você está usando o cartão de crédito ou o cartão de crédito e o limite da conta estão usando você? Você já parou para pensar nisso? Bom dia, pessoal! Nessa live eu vou falar um pouco para vocês sobre as facilidades financeiras que nós temos e se elas realmente estão te ajudando ou se elas estão sendo um empecilho na sua vida. Recentemente eu conversei com uma cliente e a gente estava falando sobre a questão do limite de conta dela. Ela estava em dúvida sobre uma decisão financeira, o que ela deveria fazer, se ela mantinha do jeito que estava a conta dela, né? Estava com limite negativo, usando o cheque especial da conta. E ela foi prorrogando essa utilização. E foi o motivo principal dela ter me contratado como planejadora financeira. E nós chegamos num ponto em que fizemos toda a parte inicial do processo, né? A fotografia financeira, entendemos quais os custos que ela poderia diminuir, o que é prioridade para ela, a gente alinhou tudo, mas ainda assim não conseguimos espaço ali para resolver a questão do limite de conta. E ela precisava decidir entre um empréstimo pessoal ou continuar usando o limite de conta. Eu acredito que seja do conhecimento de todos que o limite de conta, o cheque especial, tem um juros muito mais alto do que um crédito pessoal. Então a alternativa que a gente tinha era no caso dela, né, não era nem crédito pessoal, crédito consignado, que tem uma taxa ainda menor do que o crédito pessoal. Então a alternativa que a gente tinha era fazer essa troca, pegar o valor para cobrir o crédito pessoal, pegar o valor do consignado para diminuir, para fazer essa troca de taxa. Mas ela não conseguia entender qual que era o sentido de fazer um empréstimo para cobrir o limite, porque na cabeça dela não tinha muita lógica e eu não estava entendendo por que não tinha sentido para ela. E eu tentando explicar e conversando, e a gente foi levando a conversa até que um momento ela falou assim: Jéssica, eu não quero fazer empréstimo. Não quero fazer empréstimo do banco. Tudo bem, você não quer fazer empréstimo do banco. Mas aí continuei explicando, daí ela repetiu: Jéssica, eu não quero fazer empréstimo do banco. Daí eu fiquei pensando, tá, mas eu acho que ela ainda não entendeu que ela já está emprestando do banco. Foi um estalo na minha mente. Por quê? É uma coisa que a gente costuma perceber, mas que no caso dela não estava tão claro pra mim. Que ela estava enxergando o limite de conta dela como uma continuação do salário, como uma alternativa que ela tinha que era dela. Ela não estava enxergando que o dinheiro que ela estava pegando do cheque especial, tirando do limite da conta, não era dela. Esse dinheiro é do banco. O banco antecipa para que você consiga lidar com algumas situações financeiras. Mas na mente dela não era isso. Na mente dela, o limite de conta era dela, era o dinheiro dela que ela estava utilizando. Ela não conseguia ver como um empréstimo. E na verdade sim, é um empréstimo. E o que acontece? Quando a gente tem esse tipo de visão, de a gente achar que a gente está utilizando o limite da conta sem entender que a gente está emprestando do banco, que o limite da conta não é nosso, é um dinheiro do banco que ele está nos emprestando e por isso ele cobra uma taxa, a gente tende a achar que a gente pode utilizar ele sem as consequências de um empréstimo, porque é mais, como eu posso dizer assim, ele é muito mais prático de ser utilizado, porque ele tá ali, você não precisa entrar em contato com o banco para liberar, você não precisa, sabe, de todo aquele processo, ele já tá pré-aprovado, ele já tá disponível, na verdade já tá aprovado, né, já tá disponível na sua conta, você só vai lá e usa, é fácil, e por ser fácil, as pessoas utilizam muito sem a consequência do que está acontecendo. Por quê? Muitas vezes, um pequeno valor que você retira do cheque especial, por causa dos juros e do fluxo de caixa, ele acaba se tornando uma bola de neve. Se você utiliza, um exemplo, o teu limite de conta hoje em R$100 e R$100 mês que vem e assim por diante, na tua mente você entende, eu só utilizo R$100. Só que no fluxo você percebe que esses R$100 se torna um valor mais alto do que isso.
mas a nossa mente nos engana porque a gente tá pensando nos 100 reais que a gente retirou. Por isso que eu sempre aconselho muitos clientes a usarem o fluxo, porque no fluxo ele vai te mostrar exatamente o valor que esses 100 reais está se tornando com o tempo, em relação juros e tempo. A gente tem uma mentalidade não, um raciocínio, digamos assim, né? De a gente enxergar o número como um número exato. O nosso cérebro, ele simplifica para facilitar o processo de cálculo, digamos assim. Só que no fluxo não. O fluxo ele vai mostrar exatamente como esse número vai crescendo com o tempo. E a gente, quando raciocina sobre um valor, a gente pega esse valor isoladamente. E isso nos engana. A mesma coisa o cartão de crédito. Por isso o tema dessa live hoje é limite de conta e cartão de crédito. Porque quando a gente utiliza o cartão de crédito, a gente está enxergando, percebendo no nosso cérebro aquele valor isoladamente. A gente não consegue associar esse número com todos os outros que estão ali. Então, quando você utiliza um cartão de crédito, você utiliza pensando naquele valor que você tá, é só 50 reais, é um exemplo, né? Eu vou usar o meu cartão de crédito. É uma parcela de 50 reais. Comprei, sei lá, uma bota de 200 reais e parcelei em 50 vezes, em 50 reais por mês, parcela de 50 reais. Então tem 4 parcelas lá de 50 reais. E no nosso cérebro, a gente pensa nesse valor. Eu só gastei 50 reais. Só que na fatura do meu cartão de crédito já tem 300 reais de parcela. A gente está incluindo mais 50 reais. Só que isso se torna, quando você não cria o costume de sempre estar acompanhando a sua fatura do cartão de crédito durante o mês, e não só no final do mês quando já fechou a fatura, mas quando você costuma olhar durante o mês, você percebe que não era só aqueles 50 reais, você já tinha os 300, mas daí de repente surge uma outra coisa. E essa utilização contínua, ela vai te gerando um aumento, como pode dizer assim, formato escalável de gastos. E o nosso cérebro não consegue perceber. Muitas vezes os gastos pequenos que são realizados no cartão de crédito são os que mais prejudicam a sua conta no final do mês. Mas eles são ferramentas boas se você souber utilizar. Tanto o cartão de crédito quanto o cheque especial, eles existem por um motivo bom. Não é só para o banco ter dinheiro. Muitas vezes as pessoas julgam a instituição por ter juros, mas ela precisa ter juros, porque ela está te antecipando o seu desejo. Então, por que ele existe? Tanto o limite mais o cartão de crédito tem esse objetivo de antecipar um desejo teu. Mas o limite da conta, ele tem um motivo próximo, mas é mais voltado à necessidade mensal. O problema é que as pessoas utilizam de forma errada. Então, quando você utiliza um cartão de crédito, por exemplo, vou usar de volta o exemplo da bota. Eu olhei aquela bota, eu gostei dela, vamos dizer que eu sou uma pessoa mais consciente e eu estou precisando dela, não é só um desejo. Eu gostei dela, mas eu também preciso dela. Preciso dela porque o inverno tá chegando e tal. Então, vamos comprar a bota. Fui lá, parcelei em 4 vezes. 50 reais por mês, ok. E eu sei que o meu cartão de crédito tem o limite de 10 mil. Vamos lá, 10 mil. Meu limite é alto, tenho 10 mil de limite. Relativamente alto, né? Mas não é porque eu tenho os 10 mil de limite que eu posso gastar todos esses 10 mil no mês. O limite do cartão é o limite que o banco ou a instituição ali tá, administradora de cartão, né, tá liberando para que você possa fazer compras maiores e parcelando. E as pessoas acham, muitas vezes, que o limite do cartão é o que ela pode usar no mês, e não é. O limite que você pode usar no mês, quem estipula é você. Você precisa olhar para suas contas e ver: o meu limite é 10 mil, mas quanto por mês eu posso usar no cartão de crédito? Será que eu posso utilizar 50 reais? Será que o meu limite desse mês já não tá
ultrapassado? Será que eu não coloquei mais do que isso já na fatura? E é esse tipo de pensamento que o planejamento financeiro vem a trazer. Por quê? Porque quando a gente senta, a gente olha a sua fotografia, a gente analisa os dados com você, a gente entende quais são os gastos fixos, variáveis ou sazonais, o quanto você precisa provisionar para os sazonais, o quanto você precisa ter de reserva de emergência. Quando a gente consegue olhar esse cenário inteiro, a gente consegue entender, eu não preciso só utilizar o débito, eu posso usar o cartão de crédito? Posso, porque a maior parte dos brasileiros tem um salário baixo, né? E não consegue comprar, por exemplo, uma geladeira com salário à vista. E você também não vai usar a sua reserva de emergência para comprar uma coisa que é um desejo, a não ser que você já tenha conseguido criar essa reserva de desejos para você, que é um processo um pouco mais longo para se alcançar. Então vamos usar o cartão de crédito. Mas quanto por mês eu posso gastar no meu cartão de crédito? Quando a gente tem essa fotografia, a gente consegue entender isso. E é isso que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia. Tá, o cartão de crédito é bom, ele vai antecipar um desejo meu. Eu quero aquela bota. Posso comprar aquela bota. Eu sei que eu posso gastar por mês, por exemplo, vamos colocar ali um valor meio baixo, assim, mas eu acho que dá para encaixar, né, na maior parte dos exemplos. Vamos dizer que você possa gastar com cartão de crédito R$350 por mês. Então, se eu comprar essa bota, já são R$50. Aí, eu desejo comprar a geladeira. Eu preciso encaixar a parcela da geladeira nos R$350. Mas eu já não tenho R$350 de limite para utilizar no cartão, porque eu estabeleci esse limite. Eu estabeleci 350. Eu sei que na minha fotografia o que eu posso gastar com cartão de crédito é 350. Então quanto que tem que ser a parcela da geladeira? R$300? Não. Por que não? A gente tem que pensar que a parcela precisa ser menos de R$300, porque se surgir alguma necessidade ali que eu preciso incluir, ainda consigo. E é aí que tá o problema. Por quê? Muitas vezes as pessoas pensam sempre, como eu falei, o nosso cérebro ele vai arredondar, ele vai procurar um número que se encaixe para facilitar os cálculos e tudo mais. Então, digamos assim, ele é preguiçoso, ele vai tentar facilitar o máximo possível o processo. E às vezes essa facilitação é boa, esse processo é bom de a gente facilitar, e às vezes ele nos prejudica. Se eu compro a bota e parcelo, e tenho R$50 lá, e depois eu compro a geladeira e faço a parcela de R$300 junto com 50, 350, que é o meu limite. Aí de repente eu preciso de um remédio. Se eu tenho a reserva de emergência, eu posso usar a reserva de emergência para comprar esse remédio, porque é uma necessidade. Mas se eu não tenho, que é o que acontece com a maior parte das pessoas, ela vai usar o cartão de crédito obrigatoriamente, só que daí ela já passou do limite que ela poderia, entende? E isso gera um outro problema, porque chega no final do mês, ela vai ter as contas normais dela, fixas, variáveis, talvez algum sazonal que ela acabe caindo naquele mês. Ela vai ter a parcela do cartão de crédito dela que está acima do que ela poderia pagar. Ela não fez hora extra, ela não tem uma renda extra, e ela tem R$50 a mais agora. Ou, sei lá, um valor ali do remédio que fosse R$70, que ela tivesse que gastar na parcela. Então ela tem R$70 a mais. Da onde ela vai tirar esses R$70? Do limite da conta. E isso vai virando um ciclo, porque isso vai se repetir. Se ela parcelou, digamos, o remédio em 3 vezes, você entende que durante 3 meses ela vai ter R$70 a menos? Só que 70 mais 70 mais 70. Entende a lógica do fluxo? O fluxo vai fazendo isso. E fora dos 70 que tá saindo do limite, ela vai ter os juros do cheque especial. Então ela não tem só 70, ela tem 70 mais os juros, que ali, pelo que eu percebi, tá ali um 8%. Alguns bancos eu acredito que seja mais, mas pelo que eu tenho visto os meus clientes, pelo menos tá perto dos 8% ali. 7 e pouquinho da taxa de juros e mais o IOF. Aí que as pessoas são pegas de surpresa, porque as coisas vão acontecendo. E é onde eu bato de volta na importância de ter uma reserva de emergência. Porque se eu tenho reserva de emergência, eu já não vou ter essa situação com remédio, por exemplo. Isso não significa
que eu não tenha que cuidar do meu limite do cartão. Eu tenho que entender qual que é a minha saúde financeira, como que estão as minhas finanças, para conseguir estabelecer os meus limites de utilização de cartão. Então assim, quando a gente pensa em cartão de crédito, não veja ele como um vilão, mas veja como algo uma ferramenta que você precisa aprender a utilizar para ter esse controle. E para a gente sair do controle na nossa vida é muito fácil, por isso que a gente precisa estar sempre cuidando, sempre olhando. Quando eu converso com os clientes do planejamento financeiro, eu falo assim, o planejamento financeiro é algo contínuo. Por mais que eu deixe de atender em algum momento, que a gente finalize o processo, você precisa continuar fazendo, cuidando, olhando, porque senão qualquer deslize que você tenha se torna um problema. Então, para ter saúde financeira, a gente tem que estar sempre olhando, sempre cuidando, sempre voltando e analisando. Tá legal aqui, porque eu vejo na minha própria vida, né? Se eu não tô olhando, é 2 toques para tudo virar uma bola de neve. Mesmo com conhecimento, mesmo porque a vida ela vai acontecendo com situações inesperadas, né? Então a gente precisa sempre estar olhando com cuidado. Mas qual que é o ponto positivo agora do cheque especial? Porque ele se torna uma bola de neve se a gente não cuida. Mas então por que ele existe? Só para nos prejudicar, né? Só para, como eu falei, o problema não é os juros em si. Os juros ele precisa existir porque o banco está antecipando um desejo seu. Então ele precisa, se ele está tirando dinheiro dele, é justo, né, que esse dinheiro, se estivesse investido, ele fosse render. Já que ele não está investindo, não está rendendo, você precisa pagar esses juros para compensar o que o banco está deixando de ganhar com os investimentos. Em tese, né? Essa é a lógica. E o banco, ele não fabrica dinheiro, ele também pega esse dinheiro emprestado. Então existe o que a gente chama de spread. Ele empresta da instituição por um valor de taxa e ele repassa para você. E o spread é o que ele ganha, que é a diferença do que ele está pagando pro valor que ele está recebendo, que ele está cobrando de você. Mas ele não existe simplesmente ali para tirar dinheiro de você, para que você tenha um problema ou coisa assim. Ele existe por um motivo, assim como o cartão de crédito é para antecipar um desejo. O limite da conta, o cheque especial, mais conhecido como limite da conta, ele existe para te proteger numa situação de que você, vamos dizer assim, você tem a sua vida toda redondinha, planejada, só que de repente o seu chefe, que sempre te paga no dia 3, vamos dizer assim, ele paga tudo no dia 3 certinho. Ele tem até o quinto dia útil para te pagar. Mas ele sempre paga no dia 3. Então, como ele sempre paga no dia 3, no dia você colocou todas as suas contas, débito automático ou a maior parte delas, ali elas sempre vão cair, você colocou ali para sempre cair lá pelo dia 5. Só que daí veio uma situação sobre a empresa que você trabalha e o teu chefe não conseguiu te pagar no dia 3, como ele sempre paga. E passou o dia 5 e ele ainda não te pagou. Só que você tá com tudo certinho, você tá ali com as contas organizadas, você sabe. Só que você esperava que fosse cair até o dia 5 e não caiu. E aonde que entra o cheque especial nisso? Se não tem dinheiro na conta, o cheque especial, a hora que cair seus boletos, os seus débitos automáticos, ele vai liberar o dinheiro. Então ele tá te protegendo. Só que as pessoas não enxergam ele dessa forma. Elas acabam utilizando ele porque ele está disponível. O simples fato de ter um dinheiro disponível na conta gera uma necessidade de utilização, que entra na questão do viés de escassez, que eu sempre falo. Quando você tem um recurso que está ali disponível, você acaba sentindo a necessidade de utilizar esse dinheiro, utilizar esse dinheiro o mais rápido possível. Só que o dinheiro não é seu, entende? Então ele existe ali para uma proteção da sua conta. Se surgir uma situação assim, tá tudo planejado, vai cair, tá tudo certinho, só que surgiu uma situação em que o dinheiro não caiu na conta, você não vai deixar ficar devendo para essas instituições que cobrariam de você. Você não vai estar nessa situação de não ter como pagar. Você vai conseguir pagar porque é o limite dali. Depois o seu chefe vai te pagar, vai cair, vai cobrar o limite.
Entende como ele é uma situação de proteção? Mas, como eu falei, o que acontece? Muitas vezes as pessoas utilizam ele como se fosse um empréstimo. Só que elas utilizam pensando, não que ele é um empréstimo, pensando que ele é parte do salário. As pessoas têm uma certa visão de que é como se fosse um prolongamento do salário. Voltando na situação da minha cliente, foi o que eu percebi, e daí eu conversando com ela, eu entendi que ela estava vendo o limite como sendo algo dela que ela poderia usar a qualquer momento conforme ela quisesse, como se fosse parte do salário dela, e não é. E ela estava questionando que ela não queria utilizar o empréstimo, mas na verdade ela já estava emprestando porque ela estava usando o limite de conta. Você entende a lógica? Por mais que o nome não seja empréstimo, seja cheque especial, a função dele é praticamente a mesma. Você utiliza, vai ter uns juros, ele tá te ajudando a cobrir uma situação ali, né, inesperada na conta, mas é um dinheiro que não é seu, que é do banco, e ele vai cobrar uma taxa pela utilização. Então, por que, se a gente for pensar assim na questão entre empréstimos, por que eu vou usar o limite de conta se eu tenho uma opção de uma taxa menor? As pessoas acabam utilizando o limite da conta porque tá fácil, porque tá disponível, porque não precisa fazer nenhum processo de comunicação com o gerente, nem nada. É como eu falei, o cérebro, ele vai buscar o caminho mais fácil para resolver o problema. E o que tá mais fácil é o que tá disponível. Mas não significa que seja o melhor. Então, se eu tenho uma situação que eu preciso, eu sempre falo, né? Esses dias até estava conversando com uma amiga que ela veio me pedir uma opinião. A situação foi assim: ela entrou numa empresa, que a empresa libera aquele crédito consignado empresarial, né? Que agora eles mudaram até de nome, parece que é crédito salário, é um outro nome que tá sendo usado. Crédito salarial, acho. Todos os funcionários estavam pegando esse empréstimo. Só que estavam pegando para coisas assim que não do dia a dia, sabe? Coisas que têm valor mais alto, mas que se você tem um cartão de crédito você consegue comprar parcelado e tal e entrar no teu orçamento. E eles estavam pegando um empréstimo que tem juros, né? São juros baixos, mas são juros baixos em relação a outros que nós temos disponível, para adquirir bens que eles poderiam, com o planejamento financeiro, ter em uma situação menos arriscada, que não vai gerar uma dívida para eles. Mas ela veio me questionar, tá? E se eu fizer pra isso? As coisas que ela queria eram coisas legítimas, eram coisas que ela realmente precisava. Só que não eram coisas urgentes, eram coisas que com organização financeira ela consegue ter. E se, no caso de ela querer muito rápido, ela fazer o cartão de crédito e parcelar, que não vai ter juros, ou não, pelo menos hoje em dia, né, a maior parte dos bens, eles até um certo limite de parcelas você não tem juros, então conseguiria, se tivesse juros ali, juros não tão altos em relação ao empréstimo que ela iria fazer. Mas como tá disponível, como tá fácil de conseguir, as pessoas não param para pensar nisso. Elas não calculam o efeito que vai ter esse empréstimo no futuro delas, porque elas estão pensando só no agora. Porque o nosso cérebro, assim, não é porque as pessoas elas são muito fora da casinha, não. Nosso cérebro vai buscar esses caminhos, sabe? E por isso que quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente se afasta desse tipo de coisa, porque o nosso cérebro começa a ter conexões novas. Então, por mais que ele te induza, digamos assim, ele queira fazer algo mais fácil, o teu conhecimento vai te ajudar a se proteger dessas facilidades, porque você vai raciocinar e falar, não, mas peraí, eu lembro que se eu fizer isso, aquilo, vai gerar um problema. Então a gente começa a se tornar mais crítico, digamos assim. Então é importante a gente entender, principalmente quando a gente fala de finanças, é entender a nossa situação, a nossa vida, aquilo que a gente realmente precisa, aquilo que realmente é necessário, o que é urgente e o que é só um desejo que a gente pode segurar. E a gente precisa trabalhar. Não é que a gente não possa olhar para os desejos, mas a gente precisa olhar para os desejos de uma forma controlada, né? Então, se eu sei que eu posso gastar, voltando na questão do cartão de crédito, 350 por mês, como que eu vou me estruturar, como que eu vou analisar e vou poder planejar as minhas compras, tanto as que eu preciso quanto as dos desejos, né?
para que eu não estoure esse limite, para que eu consiga ter controle. E aí cada vida é uma vida, né? Então eu tô usando o exemplo de 350, mas talvez você possa usar mais. Talvez você consiga utilizar no teu cartão de crédito R$1.000 por mês. Outros vão 5.000 é tranquilo para eles, porque a renda deles suporta isso. Mas cada vida é uma vida. Então é muito difícil a gente dizer assim, qual que é o limite certo de utilização de cartão de crédito? Não tem, porque cada vida é uma vida. Eu só vou saber o quanto você pode utilizar de limite no teu cartão, que você vai estabelecer, né? A tua barreira ali, que é teu teto de gastos, digamos assim, mensal no cartão. Se eu olhar para as suas finanças, se eu sentar com você e analisar. E não só o financeiro, mas também os riscos que você está correndo. Por exemplo, pessoas que têm problema de saúde, a gente precisa olhar com um pouco mais de cautela, porque a gente vai precisar de um espaço maior se tiver a situação de um remédio, de uma cirurgia, alguma coisa assim. Então, por isso que quando as pessoas falam, fazem aquelas regras, né? 20, 30, 50, 30, 20, algo assim. Ou aquelas de, você precisa guardar tanto de reserva de emergência, porque 10%, né? Guarde 10% que tá resolvendo, tua vida tá resolvida. Não é assim, porque a reserva de emergência, ela tá relacionada com o risco que você corre. Então, qual que é a ideia de hoje aqui da live? É você entender que você pode sim utilizar teu cartão de crédito, só que você precisa olhar para o teu cartão de crédito de forma planejada, e que o cheque especial, ele tá ali por uma função meio específica. Não é para você pegar ele e utilizar com desejos, por exemplo, sabe? Você deixar ele para aquela situação realmente que teu salário atrasou, suas contas vão cair ali, vão descontar e você não tem como pagar se não tiver o limite da conta, não tiver o cheque especial. Mas ele não é um valor que você vai pegar e vai sair gastando, sabe? Conforme às vezes a gente faz com cartão de crédito, por exemplo, ou pega um crédito pessoal. Então, a gente poder entender a função de cada coisa é muito importante. Quando a gente junta o cartão de crédito com o cheque especial, então a bola de neve ali, o caos está formado. Por quê? Porque se torna um problema, porque você vai já ter o problema do cartão, que você está consumindo a mais, que vai gerar um problema. E se ele for descontado do cheque especial, você vai ter o juros do cheque especial. E isso no fluxo de caixa vai aumentando. Eu tenho todos os meus clientes, não, uma cliente só que eu não cheguei a precisar me preocupar com isso. Mas a maior parte dos meus clientes que me contratam para fazer o planejamento deles já estão nessa situação do limite de conta alto. Porque eles já estão naquela situação assim que eles não veem mais o que fazer, porque já tá numa situação difícil, assim, né? E realmente, quando você chega no ponto de que o teu limite do teu cheque especial tá muito alto, pra você conseguir pôr em ordem é difícil. Porque o que acontece? Diferente do crédito pessoal, vamos dizer assim, vou usar o Nubank como exemplo. Se eu pego o crédito pessoal do Nubank pra cobrir uma conta que eu tive ali a mais, e não pego o limite da conta, acabo pegando o empréstimo pessoal para cobrir esse valor a mais que faltou numa situação aleatória ou do gasto excessivo no cartão de crédito, eu vou ficar devendo pro Nubank. Se no próximo mês eu não conseguir pagar no Nubank, essa parcela do empréstimo ela vai atrasar. Só que o limite da minha conta não tá afetado. Então, quando cair o meu salário, eu posso pagar, vai cair o salário na conta, eu vou poder pagar outras contas e não vão afetar o meu dia a dia, digamos assim, os meus gastos diários ali, mensais, né, da vida. E daí eu posso ir atrasando o empréstimo do Nubank, você concorda? Tipo, vamos usar o exemplo assim, tem dois bancos, minha conta principal é no Bradesco e o Nubank é o que eu peguei o empréstimo. Eu vou atrasar o Nubank, vai ficar rolando juros, mas eu consigo mandar minhas contas pessoais em dia. Se, em vez de eu pegar o empréstimo do Nubank, eu usar só o limite da minha conta, o cheque especial, para cobrir esse valor que ficou faltando no meu orçamento, quando cair o meu salário, automaticamente o banco vai pegar, o Bradesco, né? O exemplo do Bradesco, vai pegar o dinheiro que caiu lá. Meu salário caiu lá, ele pegou para cobrir o limite. E vai faltar para as minhas contas pessoais. E aí,
possivelmente precise fazer um empréstimo para cobrir. E eu vou ficar devendo no empréstimo e vou pegar os juros do cheque especial. Ou eu vou usar vai pegar o limite o cheque especial, vai pegar o dinheiro, vai sobrar um pouquinho ali, aí eu vou usar de volta o cheque especial para cobrir as minhas contas pessoais, até o momento que o cheque especial não conseguir cobrir todo o saldo que eu preciso para manter as minhas contas pessoais em dia. E aí eu vou precisar apelar para outro banco. E isso se torna uma bola de neve, porque daí os juros já estão exorbitantes e as pessoas não conseguem mais sair. Quando a gente joga isso no fluxo de caixa, na cabeça da pessoa, tô devendo, por exemplo, né? Tô devendo R$1.000 no cheque especial. Só que quando a gente olha para dezembro, digamos que a gente esteja em janeiro e a gente vai olhar para dezembro, em dezembro você tá uma situação assim de 20 mil, 30 mil, sabe? Valores exorbitantes negativos. Por quê? Porque ela tá olhando o efeito que tá tendo no mês. Mas e o efeito que isso vai causando conforme o tempo vai passando, conforme os juros vão correndo, sabe? Então assim, se você tiver numa situação de limite de cheque especial e já gasto exorbitante, contrate alguém para te ajudar. Se você não tem muita noção de finanças pessoais, contrate alguém para te ajudar, te orientar de uma forma que você consiga resolver de forma mais tranquila. Porque se você entrar nessa situação, a tendência é só piorar. Então quando você tá nessa situação, você só consegue olhar aquele problema, você não consegue achar a solução dele. Normalmente, por que eu citei a questão dos meus clientes? Porque eles sozinhos não conseguiam encontrar a solução. Quando a gente sentou e conversou e eu mostrei todas as opções, como estava a situação dessas pessoas, no correr do tempo, como vai ficar a situação e quais as soluções a gente poderia encontrar, a gente acha a solução, acha uma saída para essa situação. Só que sozinha é muito mais difícil a gente conseguir chegar nisso. E aí que as pessoas ficam com endividamentos assim que não conseguem mais nem usar a conta. Tem situações, uma vez eu peguei uma cliente que ela já não poderia mais usar o banco porque ela, além de ela perder todas as linhas de crédito, ela foi acionada na justiça e a conta dela foi bloqueada. E daí ela já não conseguia mais nem poder receber o salário na conta, ela não conseguia controlar os gastos dela de uma forma mais, porque hoje em dia a gente está muito acostumado com o digital, né? Então fica mais difícil mexer com dinheiro. Mas ela tinha toda uma situação e uma vergonha que daí afetou o emocional dela e tudo mais, porque chegou nessa situação de ela não poder nem mais utilizar contas de banco, porque daí a justiça ia lá e bloqueava, né, o saldo. Então assim, a gente precisa cuidar muito com essas questões. E como eu falei, né, usando de volta o exemplo, se eu pego o dinheiro, não que isso seja certo, tá, gente, mas assim, é um exemplo. Se eu tô com uma situação ali e eu pego um empréstimo e eu não dou conta de pagar agora, eu posso levando essa dívida para mais lá na frente eu ter condições de pagar. Então muitas vezes a gente, que nem meus clientes, que o problema era o cartão de crédito, o que a gente fazia? A fatura estava muito exorbitante, a gente parava de pagar o cartão, a gente organizava a conta, achava um espaço na fotografia, a hora que começava a ter espaço na fotografia, a gente juntava esse dinheiro para quitar o cartão, porque daí quando você vai quitar os juros, você consegue negociar a questão dos juros, né? Então, a mesma coisa o empréstimo. Você pode, se você tá nessa situação, se não tá usando, não é o limite não é o cheque especial, né? Não é o limite da conta que você tá usando, você pegou de um outro banco um empréstimo, você ainda consegue deixar essa dívida correr por um tempo para você se estruturar para conseguir o dinheiro para quitar aquela dívida. Agora, se é cheque especial, vai ter um momento que você vai precisar mudar de banco, porque você não vai conseguir mais usar aquele banco, sabe? Então muitas vezes as pessoas perdem a questão de o banco principal, né? Acaba perdendo todos os benefícios que ela teria ali, todas as linhas de crédito que ela poderia ter. Digamos que ela fosse abrir uma empresa e precisasse de uma linha de crédito, ela poderia de forma mais fácil por aquele banco, só que ela perde essa opção, essa oportunidade, porque ela teve essa situação do cheque especial. E daí o banco já trava tudo, já não libera. E é muito complicado quando você tem, falando
pelo fato de eu ter trabalhado no banco já, né? Quando você se queima com o banco, é muito difícil você conseguir liberar de volta todos os benefícios que você teve um dia. Então, é melhor você não se queimar com o seu banco principal, sabe? Se for pra fazer, pra tentar uma situação assim, você cuidar muito bem com isso. Porque uma vez que você se queima com o banco, dificilmente você consegue recuperar. Quando é uma coisa leve, assim, que você só atrasou, você consegue. Agora, tem situações que você dificilmente consegue depois ter o mesmo relacionamento que você tinha. Então, cuidem muito, assim, se precisarem de ajuda, se precisar de dica ou precisar de consultoria, me chamem. Eu tô com um projeto de começar uma mentoria em grupo, provavelmente para o mês que vem. Eu vou disponibilizar ainda o formulário aqui, para pessoas que estão endividadas e não podem pagar consultoria. A mentoria, ela não vai ser o acompanhamento igual eu faço com consultoria, porque na consultoria a gente senta individualmente, a gente abre toda a situação e a gente vai achando caminhos. Na mentoria eu vou dar o caminho, digamos assim, e a pessoa vai montar por si própria e eu vou tirar dúvidas dela. Mas já é uma ajuda para quem não tem condição de pagar a consultoria. Então, se você conhece alguém que está endividado, que precisa de ajuda, já avisa para a pessoa me seguir e ficar de olho, que eu vou disponibilizar, provavelmente na próxima semana, o formulário para preencher para você participar da mentoria, tá? Provavelmente vai ser sexta-feira à noite, tá? Lá pelas 8, para dar tempo de quem trabalha até um pouco mais tarde chegar e participar. E precisa acompanhar todas as aulas para conseguir organizar as finanças, porque se você perder as aulas, você acaba, uma aula ou outra, você acaba não conseguindo levar. Mas é para quem realmente não tem, está com dívidas e não tem essa possibilidade de pagar, porque já está muito apertado. Mas divulguem pro pessoal que vocês conhecem, eu sei que a gente sempre tem alguém que está na situação mais complicada ali, porque realmente é algo que a gente vê nos jornais e pelos índices e tudo mais do Banco Central, do Serasa, o endividamento está altíssimo e as pessoas estão cada vez aumentando mais suas dívidas por falta de conhecimento. Então, poder ajudar essas pessoas, se você pode, de alguma forma, né, compartilhar esse conteúdo para que as pessoas entendam melhor como funciona e para que servem as ferramentas e o lado positivo e o negativo de cada situação, de cada ferramenta, é muito importante, tá? Então, compartilhem. Muito obrigada por quem está presente hoje. Deus abençoe vocês. Feliz Páscoa. Até semana que vem.